Produtiva, e foi nessa lição que nós aprendemos este conceito de ser cristão, né? E na lição de hoje nós vamos estudar lição de número 3, a encarnação do Verbo. Aleluias. A encarnação do Verbo. Nessa lição nós vamos aprender um pouco mais da pessoa bendita de Jesus. E aí nós vamos entender sobre este tema, a encarnação do Verbo. Amém? Diz o texto áureo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Verdade prática vai dizer a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Amém? Amém. Tem as leituras. Segunda-feira, Lucas 2, 40 ao 52. Terça-feira, Romanos 1, 3. Quarta, Romanos 8, 3. Quinta, Filipenses 2, de 5 ao 8. Sexta-feira, 1 Timóteo 3, 16. E sábado, Hebreus 4, 15. A nossa leitura vai se dar em 3 textos. Primeira epístola de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Primeira epístola de João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3 também. E segunda epístola, João 1,7. Amém? É a nossa leitura em classe da lição de hoje. Vamos lá? Aí é só o versículo. Mas aí a gente vai ler na revista, ó. Na revista aí tem a sua leitura e nós vamos acompanhar. Quem quiser ler a Bíblia, depois a gente dá uma passada lá, em nome de Jesus. Amém? Diz assim, primeira epístola de João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1 ao 3, que diz: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os
espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Segunda Epístola de João 1:7, versículo 7, que diz: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Essas leituras, esses textos, eles vão abranger para nós acerca da pessoa de Jesus, mas nos alertando acerca dos enganadores. Primeiro, vai falar do Espírito, que todo Espírito de Deus confessa que Jesus veio em carne. Logo, se o Espírito não confessa Jesus como Rei soberano, não é de Deus. E nós agora temos o alerta do texto dizendo que já estão no mundo falsos profetas e até mesmo o anticristo. Amém? A lição desta semana tem como finalidade apresentar a doutrina bíblica sobre a humanidade de Jesus. Desde o início da igreja houve tentativas de negar a deidade absoluta de Cristo, bem como a sua ressurreição. Esses grupos céticos tinham a pretensão de desconstruir o testemunho e a autoridade apostólica acerca de Jesus. Nesta lição, veremos como essas heresias se revelam atualmente. Percebemos que os movimentos heréticos não são novidades. Por isso, importa que a igreja destes dias prossiga firme em seu compromisso de reafirmar a verdade sobre Cristo. Amém? Vamos lá. A palavra-chave é docétimos. Na sua lição não vai ter essa palavra, mas a minha tem, ó. Docétimos. Está vendo aqui? Palavra-chave, docétimos. Grava essa palavra em nome de Jesus. Amém? A introdução diz assim: vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre, com o tema a encarnação de Jesus. Uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. Jesus veio como nós. Ele esteve entre nós.
e nós vamos descobrir tudo isto acerca de Cristo. O primeiro tópico diz: heresias que negam a corporeidade de Cristo. Subtópico diz: o que é docétimo? O termo vem do grego dokeo, que significa ter aparência. O docétimos é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma. Já a lição vai quebrar essa heresia de que Cristo foi um ser espiritual, só espiritual. Por que não dizer que um fantasma é um ser espiritual? Só que Cristo, ele veio 100%, porque a Bíblia fala de 100%, mas é a totalidade. Ele veio humanamente, ser humano como nós. Só para você entender que Jesus foi tão ser humano, que lá em João, capítulo 11, a Bíblia diz que alguém vai dar a notícia a Jesus, e a notícia é a seguinte: o teu melhor amigo está à beira da morte. Jesus, olhando para os seus discípulos, primeiro Jesus fala: Lázaro, dorme, e eu irei despertá-lo. Porque para Jesus a morte é nada mais, nada menos que um sono duradouro. Logo agora Jesus olha para os seus discípulos e fala para eles que Lázaro havia morrido e ele agora vai ressuscitá-lo. Só que quando Jesus vai como humano. Por quê? Porque é notório que quando Jesus encontra com Marta olha para Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olha para Marta e diz a seguinte frase: Marta, teu irmão há de ressuscitar. E Marta, conhecendo Jesus, e um dos ensinamentos de Cristo é que na ressurreição do último dia os mortos ressuscitarão primeiro. Marta vai falar: eu sei que meu irmão há de ressuscitar nos últimos dias, na ressurreição dos mortos. Só que é interessante que Marta sai correndo e olha para Maria e diz: o mestre está aí, ele manda te chamar. E quando Maria chega é a mesma, é o mesmo diálogo, é a mesma conversa. Só que o texto de João 11 vai dizer a seguinte frase: e Jesus chorou. Até hoje, alguns estudiosos, cientistas, tentam entender por que Jesus chorou. Aí vai agora a simples palavra que nós temos para dizer: Jesus, quando olha para os seus amigos, e ver os seus amigos duvidar da sua palavra, é de cortar o coração. Imagine, eu tenho uma amizade com Rafael muito linda, muito forte, só que tem alguém enviado do diabo se levantando e falando coisas acerca da minha pessoa. Mas Rafael me conhece, Rafael sabe a minha história.
Rafael sabe minha vida. E a partir do momento que Rafael, por consequentemente, dá crédito ao que se ouve, isso vai fazer com que eu faça o quê? Se quebre, se parta, chore. Foi o que estava acontecendo com Jesus. Quando Jesus está dizendo para Marta e Maria, seu irmão há de ressuscitar, elas estão preocupadas com a ressurreição do último dia. Elas estão preocupadas porque já é 4 dias, já cheira mal. Só que quem está ali diante delas não é as carpideiras, não. Quem está ali diante dela não é o médico. Quem está ali diante dela é Jesus, o Nazareno, que quando quer fazer milagre, dá um nó na ciência e chama a existência as coisas que não existem. Só para você saber, o milagre de toda a Bíblia, o mais complexo é o de Lázaro. Por quê? Porque depois de 4 dias, segundo a ciência, Lázaro já está no estado de decomposição. Lá vai. Então Lázaro não tem cérebro, Lázaro não tem órgãos vitais, Edson. Lázaro já está no estado avançado de decomposição, não tem mais olhos. Por quê? Porque existe parte em nossos corpos que é mais fácil de se deteriorar. E quando Jesus está dizendo, teu irmão há de ressuscitar, e elas duvidam disso, isso quebra o coração de Jesus, porque o milagre que Jesus vai fazer é muito maior. Quando Jesus está dizendo assim, Lázaro, vem para fora, está quebrando agora a grande barreira da morte. Por quê? Porque a morte vai começar a ver o que já tinha se deteriorado voltar a começar a existir em Lázaro, e Lázaro levantar e sair andando nitidamente vivo, porque Jesus é poderoso para fazer todas as coisas. Eu gostaria que você olhasse para alguém, então, não duvida que ele veio sendo humano. Segundo subtópico diz, o que os docetas ensinavam sobre Jesus? Aí uma pergunta, o que os docetas ensinavam sobre Jesus? Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como o verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos, Zacarias e Isabel. Lucas 1:5. Vamos ler Lucas 1:5. Aleluias. Lucas capítulo 1:5. Quem quiser ler, pode ler em nome de Jesus. Só é achar o Lucas 1:5, se colocar de pé e fazer essa leitura para as nossas vidas nesta noite. Vamos lá, Lucas 1:5. Já achou, né? Estou ligado, pode ler em nome de Jesus. Lucas 1:5. Lucas 1:5. Existiu no templo de Herodes, rei da Judeia,
certo sacerdote chamado Zacarias, na ordem de Abadias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome era Isabel. E eram ambos parentes de Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Dá uma segurada aí agora. Eram parentes de quem? De Deus. Parente de quem? De Deus. Vamos lá. Jesus teve parentes e amigos. José e Maria, Lucas 2, 4 e 5. Vamos lá? Lucas, capítulo 2, versículo 4 e 5. Quem achou pode ler, vamos lá. É interativo hoje. Vamos lá, pode ler. Lucas capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Até aqui? 4 e 5. Vizinhos e primos. Vizinho e primos. Jesus teve parente e amigos. Zacarias e Isabel. José e Maria. Agora vizinho e primos. Lucas, capítulo 1, versículo 36. E versículo de número 58. Aí agora eu vou pedir para Fábio ler o versículo 25. Depois Tiago vai ler o versículo de número 58. Desculpa, perdão, foi Lucas 1, 36. E depois Lucas 1, 58. E um deles correu em embebé uma esponja em vinagre, e pondo-a uma cana, deu-lhe e beber, dizendo: deixai, vejamos se virá de tirá-la. Lucas 1, 36. Lucas. E eis que também Isabel, sua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Versículo 58. E os seus vizinhos e perante ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. Vizinhos e primos. Amém? Pastores, Lucas 2:8, Simeão e Ana. Lucas 2:5, Lucas capítulo 2, versículo 25 e 37. Isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Lucas, capítulo de número 2, do 40 ao 52.
Vamos ler? Espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se e disseram: sua mãe, filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procuramos. E ele lhes disse: por que é que me procuravas? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Até aqui eu disse. Eles não compreenderam as palavras que ele lhes dizia. E desceu com ele e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Se você não crescer, estatura, graça e conhecimento, você precisa nascer de novo. Jesus, ele cresceu em estatura, graça e conhecimento. Deixa eu te falar uma coisa. Para que serve a graça? Já se fez essa pergunta? Para que serve a graça? A graça, segundo alguns estudiosos, é um favor imerecido. É um favor imerecido. Mas a graça nos serve para nos levar a Deus. Porque antigamente nós tínhamos o direito de ano em ano ir à festa da Páscoa, levar o nosso cordeiro pascual para o sacerdote imolar, expiar o sangue e fazer o sacrifício para a expiação do meu e do seu pecado. Diga amém. Amém. Pronto. Este era o preceito. Pegou a Páscoa, é o mês da festa. Vamos para lá, para Jerusalém. Vou levar o meu cordeiro sem mancha, sem mácula. Lá vai fazer o sacrifício e eu vou receber o perdão dos meus pecados. Jesus veio e se fez o nosso cordeiro, e a graça nos deu o direito de ter o acesso de ir e vir, porque antigamente tinha que ir ao sacerdote, mas com Jesus disse: eu vou fazer um novo pacto, vou destruir o templo e em 3 dias vou reconstruir. Isso deu um nó na cabeça daqueles homens. Salomão levou 400 anos. Quem és tu para reconstruir em 3 dias? Só que Jesus falava de um outro templo, o templo maior. E aí a Bíblia diz que quando Jesus da cruz do meio expira e diz tetelestai, está consumado, a Bíblia diz que houve um terremoto. Esse terremoto no templo rasgou o véu
de alto a baixo. Por quê? Porque para que a graça nos desse o direito, não do sacerdote entrar no santo do santo, mas para que nós, eu e você, pudesse ter o direito de habitar na presença de Deus. Isto serve a graça. Então nós estamos crescendo em estatura e graça, mas precisamos do conhecimento. Lá vai. A Bíblia diz que a letra mata. Por que a letra mata? Porque existe muitas heresias no nosso tempo em que as pessoas pecam e faz isso de doutrina. Então a letra mata. E o que é que traz vida? O Espírito. E o Espírito só vai passar a habitar em nós quando nós passamos a viver o favor da graça, em ter uma vida abundante em graça. Saber que Ele morreu, se fez as primícias para que nós pudéssemos estar aqui e levar isso a fio de espada. E agora o que é que eu preciso? Crescer em estatura, graça e conhecimento. Não, eu não preciso da letra. Eu preciso do conhecimento. E que conhecimento é esse? Já que eu preciso crescer em estatura, graça e conhecimento. Que conhecimento é esse? De Cristo. Eu preciso conhecer Cristo. Já que lá em Romanos, a Bíblia diz que todos os dias fomos reputados como ovelha muda, levados ao matadouro. Todos os dias é dia de aprendizado com Cristo. Todos os dias é dias de conhecimento de Cristo. Todos os dias precisamos conhecer a Cristo. E aí é que está o problema. A pessoa quer fazer faculdade. Aí quando ela começa a fazer a faculdade, aí começa a aprender algumas coisas da faculdade, ela já se esquece que ela tem uma graça sobre a vida dela e já não busca mais o conhecimento. Aí já não lê mais a Bíblia, já não vai buscar mais conselhos na Bíblia, já não busca mais conselho da palavra. E aí é o que a Bíblia se cumpre nisso aí, que a letra vai e mata. Mata o quê? A graça. Dá uma olhada para o irmão e diz: cuidado, que existem letras só para matar a graça. Você pode dar uma glória a ele? Terceiro subtópico diz: o que os principais docetas diziam sobre Jesus. 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o Docétimos. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Marcião é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou de substância etérea. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionado até mesmo o local, em Belém da Judeia, Mateus capítulo 2, 1, Lucas 2, 11. E época no reinado de César Augusto, imperador romano, Lucas 2, capítulo 2, versículo 1. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus, João 2, 21. Vamos ler João 2, 21? Aleluias.
2:21, diz assim: ele, porém, falava do templo do seu corpo. Lembra que eu disse? Jesus olhou para ele e disse assim: destruirei este templo e em 3 dias o levantarei de novo. Aí eles ficou maluco. Não tem como. Salomão gastou 400 anos aí para erguer esse templo, levou 400 anos aí para erguer esse templo, agora ele vai reconstruir em 3, mas Jesus estava falando do corpo. O seu corpo é um templo do Espírito. Sinopse 1. Aí agora a sinopse é na minha revista, olha, você não ficar procurando aí na sua. Aleluias, oh glórias. Sinopse 1. Jesus, mesmo sendo Deus, tornou-se homem e desenvolveu-se física, intelectual e espiritualmente. Aí se cumpre aquela passagem que está lá: ele veio Deus, não usurpou a ser Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, permitiu ser humilhado. Chamaram ele de Beelzebul, de falso profeta, mas isso tudo ele permitiu. Vocês não sabem, eu permiti. Eu me esvaziei de mim mesmo. Estou aqui como homem, como ser humano. Como ser humano, ele teve fome e foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Mas como Deus venceu Satanás com sua palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como homem ele teve fome, mas como Deus ele usou a sua palavra. Segundo tópico da lição diz a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Primeiro subtópico diz o que era desde o princípio, João 1:1. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os 3 evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João o revela interiormente. Pode-se dizer que o Evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão o que era desde o princípio é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do Evangelho que leva o seu nome. No princípio era o Verbo, João 1:1. Isso significa que o Verbo já existia mesmo antes da criação. Gênesis 1:1. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas João nunca perde de vista que o Verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o Verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, e habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas. Vamos ler João 1, capítulo 1, versículo 14. João 1, versículo 14.
Quem pode ler, quiser pode ler, pode ficar à vontade. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habita entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia a Deus. Que palavra! O Verbo se fez, habitou entre nós e vimos. Amém? Segundo subtópico diz a reafirmação apostólica, o versículo 1. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho: o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Oh, glórias! Isso pode parecer até uma redundância. Vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pode ser tocado pelo que com ele convive. Vamos ler João capítulo 20, versículo 27. João capítulo 20, versículo 27. Então disse Tomé: ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Tinha um incrédulo aqui? Tudo é possível ao que? Eu até entendo Tomé. Até entendo. Todo mundo alegre, Maiara, dizendo: vimos o Cristo, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. E aí Tomé disse: não, eu só acredito se eu colocar o dedo no buraco do escavo. Eu só acredito dessa forma. E Jesus aqui, se quisesse, Jesus não poderia aparecer para mais ninguém, porque ele já havia aparecido para os seus discípulos. Se Jesus quisesse ir para a glória do Pai e ficar lá, está tudo feito. Que ele creia. Só que Jesus não deve nada para mim. Jesus entra na casa. E logo quando Jesus entra na casa, rapidamente, ninguém sabe como Jesus chegou. Chegou Jesus. Jesus chega e olha para ele e diz: bota o dedo aqui, Tomé. Bota o dedo aqui, Tomé. Coloca a mão aqui, Tomé. Tomé, bem-aventurado não é os que viram, mas os que creem. Aí eu vou te fazer: já tocou em Jesus hoje? Já tocou em Jesus hoje? Vamos dar um nó na cabeça. Será que eu posso tocar em Jesus? Posso ou não posso? Existiu uma discussão na sala da faculdade e alguém disse ao professor que Deus existia, e o professor olha para o aluno e diz: Deus não existe. Deus não existe. Você já viu Deus? Você já viu a sua face, os seus cabelos, os seus olhos como são? Que cor são os olhos de Deus? Que altura Deus tem? Deu um nó na cabeça do aluno. Mas tem outro aluno, cristão, que olhou para ele e disse: professor, eu toquei nele. Eu não vi em forma como a gente está vendo aqui agora, mas eu consigo contemplar ele. Professor, não tem como, Deus não existe. Aí ele olhou para o professor e disse: tá bom, professor, se eu só ficar na frente do ventilador, o senhor consegue sentir o vento? Professor, consigo. O senhor consegue ver o vento? Não consigo ver o vento.
Mas consegue sentir o vento? Consegue. Deus é isso, professor. A gente às vezes não precisa nem ver, mas só sentir. E eu estou sentindo Ele aqui e agora. Mas aí eu preciso dar um nó na cabeça de alguém. Podemos tocar em Jesus? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Ah, Jesus, olha que vocês estão me... Olha, pode ou não pode? Pode? Vou lhe ensinar como é que você vai tocar em Jesus. João, capítulo 1. João, capítulo 1. A Bíblia diz: no princípio era o quê? Era o quê? E o verbo fechado é um meramente livro. Fechado é meramente livro. Mas se eu quero tocar em Jesus, eu estou sentindo a graça dele. A partir do momento que eu pego este livro e abro, é Jesus. O princípio se fez, é a palavra. A palavra se fez carne. A palavra está entre nós. Aí se cumpre agora aquela passagem que diz: se tiver 2 ou mais no meu nome, eu se farei. Mas você já tentou esmiuçar essa palavra? 2 ou mais. Mas quando 2 ou 3 pessoas se reúnem para falar de novela, Deus não se manifesta. Para falar de futebol, Deus não se manifesta. Mas já viu quando 3 pessoas se reúnem e falam: rapaz, essa semana eu estava lendo Isaías, e quando eu li aquela palavra de Isaías, o meu coração se alegrou. Aí o outro olhou e disse assim: mas o que é que está escrito em Isaías? Aí ele vai e fala o texto de Isaías, e os outros 2 estão ouvindo. Aí quando os outros 2 estão ouvindo o texto de Isaías, que aquele que leu está lendo para ele, Deus aí agora começa a habitar, porque a palavra, ela faz o que te apraz, ela não volta vazia, ela vai e vai causar um reboliço. É por isso que nós precisamos acreditar que o verbo se fez carne e agora ele habita entre nós. É a palavra. Nunca esqueça disso. Preciso tocar em Jesus. Foi a palavra. Preciso conversar com Jesus. A palavra. Amém? Aleluia, Deus. Aleluias. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Romanos 1:3. Romanos capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3, pode ler. Aleluias. Acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Jesus também é da história. Quem foi descendente de Jesus? Davi. Jesus tem história. Amém? Terceiro subtópico diz: uma crença herética. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 2 e 3.
João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, ou Doceta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse, foram produzidos na última década do primeiro século. Nessa época, o Docétimos já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece, e de maneira direta, que todo aquele que negar que Jesus veio em carne não é de Deus. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 3. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Aí está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1, 3, 17 e 18. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os dois setas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. São chamados de quê? Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Logo, todo que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Amém? Sinopse 2, alguma pergunta? Dúvidas? Sinopse 2. Os evangelhos sinóticos apresentam Jesus ressaltando os seus aspectos humanos, ao passo que o evangelho de João revela o seu aspecto divino. Sinopse 2. Os evangelhos sinóticos apresentam Jesus ressaltando os seus aspectos humanos, ao passo que o evangelho de João revela o seu aspecto divino. Amém? Terceiro tópico diz: como essas heresias se revelam hoje? Aí diz o primeiro subtópico: quanto ao nascimento virginal de Jesus. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mormons, a Igreja da Unificação, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desse movimento. É um ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento. Isaías capítulo 7, versículo 14. Vamos lá? Isaías 7, 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Amém. Por isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz a um filho e o chamará de Emanuel. Perceba que toda heresia só existe para desconstruir o fundamento
da palavra. Logo, se Jesus não nasceu, e não morreu, e não ressuscitou, o apóstolo Paulo diz que é vã a nossa pregação, lá em 1 Coríntios. Mas Isaías, profeta messiânico, já estava profetizando desde a antiguidade, desde os tempos passados. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Aqui só é a tradução que é diferente. A virgem engravidará e dará à luz um filho, e será o seu nome Emmanuel. Já estava predito. Se alguém chega e diz: não, Jesus não nasceu de uma virgem. Existe judeus ortodoxos que não acreditam que Jesus nasceu da virgem, ressuscitou, foi crucificado, ressuscitou e está ao lado de Deus Pai. Eles estão esperando Jesus nascer. Eles acreditam que Jesus não nasceu ainda. Eles ainda estão esperando o nascimento de Jesus. Eu não sei o qual, né? Porque Jesus já foi, está lá ao lado de Pai. O que eles vão ver agora é o acontecimento. A última trombeta soou. Jesus repousará sobre as nuvens. Os mortos ressuscitarão primeiro. Nós, a igreja, os que estivermos vivos, aí é para dar glória, seremos arrebatados. Oh, glória a Deus. Então, imagine negar o nascimento de Cristo. É uma grande heresia, e já existia nos tempos de Jesus. Amém? E seu cumprimento histórico no Novo Testamento, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 20. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O anjo veio só para anunciar o nascimento do Messias. Amém? Até aí está dando para entender alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Vamos lá. Segundo subtópico diz: quanto à morte e à ressurreição de Cristo, o heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, o sirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Alcorão 457. Nas notas explicativas de rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina, contrária a todo o pensamento bíblico e os fatos históricos, a Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Vamos ler?
versículo 3 e 4. Portanto, primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por vossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Lê de novo o versículo 4, em nome de Jesus. E foi sepultado. Peraí, foi o quê? Foi sepultado. Morreu. E que ressuscitou. Calma, minha irmã, calma. Morreu. Jesus morreu? Pronto, morreu. Foi sepultado. Sepultado está falando da morte. Vamos lá? E que foi ressuscitado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. Ó, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E ainda tem alguém que não acredita no nascimento e na ressurreição de Cristo e na crucificação. Alguma dúvida? Terceiro subtópico diz confirmação histórica. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores não cristão, judeu e romano atentaram à morte de Jesus. Flávio José, historiador judeu, 37, 100 depois de Cristo, disse: acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificasse. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito, 57 a 117 depois de Cristo, escreveu: aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Vamos ler Atos 1:3 em nome de Jesus? Atos capítulo 1, versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles, por espaço de 40 dias, e falando das coisas coerentes do reino de Deus. Jesus está para ser crucificado, morto, mas Jesus se apresentou vivo, com infalíveis provas, e 40 dias Jesus falou para eles acerca do reino dos céus. Não tem como negar. Se negar, é o anticristo, é um enganador. Amém? Sinopse 3, a confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Você vai encontrar sempre alguém que vai contestar essas coisas. Por exemplo, um ateu. Um dia eu quase apanho de um ateu. Diga amém. Eu quase apanho de um ateu. Eu não sabia que o rapaz era ateu. Aí eu estou vendo ele contar o problema dele, falando do problema dele, falando. Eu digo: rapaz, vou te dar uma receita. Quando tu chegar em casa, você vai entrar no teu quarto, vai fechar a porta, vai dobrar teu joelho.
quando eu falei, vai dobrar o teu joelho e vai fazer uma oração a Deus, ele: sai daqui, filho da Varela, eu sou ateu. Calma, mas estou querendo melhorar a tua situação. Estou querendo melhorar a tua situação. Tira esse cara daqui, tira esse cara daqui. Mas se alguém negar, é enganador. E pode ser até o anticristo. Porque a confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Amém? Jesus morreu, ressuscitou, se fez as primícias. Alguma dúvida? Não. Essa é a hora de você perguntar, viu? Essa é a hora. Não saia daqui sem perguntar, porque depois você vier me perguntar, aí vai ter problema entre nós dois. Amém, irmãos? Amém. Conclusão. As expressões o Verbo se fez carne e Jesus Cristo veio em carne significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem, e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem, sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. São 5 perguntas que estão na lição para você ressuscitar aquela inteligência que você tem. Amém? Oh, glória. Primeira pergunta diz: como os docétimos pode ser definido? Segundo, quais os 3 principais heresiarcas docetas? Qual a gravidade dos sétimos? O que o apóstolo reitera na introdução do Evangelho de João? Quem na antiguidade e atualidade nega a crucificação do Senhor Jesus? Essas são as suas perguntas. Funcione esse cérebro seu, esse intelecto, essa mente brilhante que você tem, e responda. Amém? Alguma dúvida? Uma pergunta? Pergunta logo. A próxima lição da semana que vem vai falar de Deus é trino. Deus é trino. A lição desse trimestre, ela vai evoluindo e vai trazendo para nós um ensinamento muito bom. Então, segunda que vem, nós vamos estudar acerca do Deus é trino. Amém? Ficamos de pé.